Fala, meus amigos, estamos de volta aqui para a gravação de mais um bloco da Resolução 201 de 97, que é o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Perfeito? Vamos lá. Agora a gente continua, da onde paramos na aula passada, na seção 2 das comissões permanentes, subseção 1 da composição e instalação. Vamos lá. Artigo 44. As comissões técnicas permanentes serão compostas por 5 membros. Então, a gente bota aqui, 5 membros, observada a proporcionalidade partidária. Parágrafo único. Nenhum deputado poderá fazer parte como membro titular de mais de 3 comissões, devendo, no entanto, ser titular de pelo menos uma comissão permanente. Então, olha só, ele não pode participar de mais de 3 e deve ser ao menos titular de uma, ok? Vamos lá. Os membros das comissões permanentes são designados pelo presidente da Assembleia por indicação dos líderes das bancadas ou dos blocos parlamentares, obedecidas às seguintes normas. Vamos lá. Então, o membro da comissão permanente ele vai ser designado pelo presidente da Assembleia. E ele vai ser, lógico, depois de indicado pelos líderes dos blocos ou dos partidos, e tem que obedecer esses requisitos. E quais são? Vamos lá. Dividir-se-á o número de deputados pelo número de membros de cada comissão, obtendo-se desse modo o quociente para a representação partidária ou de bloco parlamentar. Ok? Então ele diz que a gente divide o número de deputados pelo número de membros de cada comissão, obtendo o quociente para a representação partidária. 2. A seguir, dividir-se-á o número de deputados de cada partido ou bloco parlamentar pelo quociente referido anteriormente. O resultado, abandonados os decimais, fornecerá o número dos respectivos representantes na comissão. Perfeito? Parágrafo 1º. Se restarem vagas a serem preenchidas, estas serão destinadas ao partido ou bloco parlamentar, levando-se em conta as frações do quociente partidário, cabendo a vaga àquele que apresentar maior fração. O que apresentar maior fração e não foram preenchidas as vagas destinadas, cabe àquele bloco ou partido. Vamos lá. Parágrafo 2º. Antes que se proceda da forma estabelecida no parágrafo anterior, há que se ensejar a participação da minoria cujo quociente tenha sido inferior a 1 inteiro, ainda que seu quociente seja inferior a frações apresentadas pela maioria ou grandes partidos ou blocos parlamentares. Foi? Parágrafo 3º. A indicação a que se refere esse artigo deverá ser feita nos primeiros 5 dias da primeira à terceira sessão legislativa. Então, a gente faz isso nos primeiros 5 dias da primeira e terceira sessões legislativas. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, ou seja, 5 dias, sem que as lideranças se pronunciem, o presidente fará de ofício as indicações também no prazo de 5 dias. Então, olha só, eu tenho esses 5 dias aqui, ultrapassado esse prazo não se pronunciado as lideranças, aí cumpre no mesmo prazo o presidente da Assembleia fazer isso. Perfeito? Vamos lá, subseção 2. São as seguintes as comissões permanentes. Quais são as comissões permanentes? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual compete analisar, que que eles falam que é a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Vamos lá. O que compete analisar a ela? Aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa de projetos, emendas ou subtítulos sujeitos à apreciação da Assembleia, para efeito de admissibilidade e tramitação. Então, a comissão vai fazer toda essa análise constitucional, legal, jurídica, técnica legislativa, dos projetos de emendas e relacionado também ao regimento. Perfeito? É a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça.
Há aqui, ó, admissibilidade de proposta de emenda à Constituição, para saber se é admissível aquela proposta, perfeito? C, assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em consulta pelo presidente da Assembleia, pelo plenário ou por outra comissão em razão de recurso previsto nesse regimento. D, assuntos antinentes aos direitos e garantias fundamentais, que a gente vê lá a partir do artigo 5º na Constituição Federal, a organização do Estado, dos poderes, das funções essenciais à administração da Justiça e da Polícia Militar. Matérias relativas ao direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário e processual. Registros públicos, desapropriação, intervenção em município, para saber se vai intervir naquele município ou não, transferência temporária da sede do governo, direitos e deveres do mandato, perda de mandato de deputado, pedidos de licença para a incorporação de deputado às Forças Armadas, pedido de licença do governador e do vice-governador para interromper o exercício de suas funções ou se ausentar do Estado ou do país, licença para instauração de processo contra deputado, correto? Porque uma vez ele licenciado, aí pode instaurar o processo contra o deputado. Redação final das proposições em geral. Então, toda a proposição em geral ele vai dar uma analisada, vai ver toda aquela redação final, perfeito? 2. Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, a qual compete analisar sistema tributário e financeiro estadual e entidade a eles vinculadas, mercado financeiro e de capitais, autorização para funcionamento das instituições financeiras, operações financeiras e de crédito. Lembrando a vocês, eles podem falar a comissão e perguntar qual é a competência, o que compete analisar cada uma, e ele pode inverter, pode jogar isso daqui lá dentro da CCJ, perfeito? Tem que tomar um cuidado com isso aí. Matéria relativa à dívida pública interna e externa e à celebração de convênios, matéria tributária, financeira e orçamentária, fixação de remuneração dos deputados estaduais e do governador e do vice-governador, correto? Eles que vão fixar, isso aí que vai fixar essa remuneração. Fiscalização dos programas de governo, controle das despesas públicas, vai fazer todo esse controle financeiro. Averiguação das denúncias nos termos do artigo 34 da Constituição Estadual, prestação de contas do governador do Estado, ou seja, o governador do Estado ele presta contas de todos os gastos que de fato foram realizados por ele, correto? E compete a essa comissão fiscalizar a aplicabilidade e a aplicação do dinheiro público. Exame das contas enviadas pelo Tribunal de Contas. Por quê? Esse controle externo é exercido pelo Poder Legislativo, pela Assembleia Legislativa, que vai ser realizada com auxílio do Tribunal de Contas, que é um exemplo que a gente está vendo aqui agora, tá? 3. Comissão de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia, a qual cabe analisar. A. Política agrícola e assuntos antinentes à agricultura, à pesca profissional e artesanal. Matéria relativa à reforma agrária, justiça agrária e direito agrário, desenvolvimento científico e tecnológico, sistema estatístico, cartográfico e demográfico estadual, meios de comunicação social e liberdade de imprensa, cooperativismo e associativismo, política de atividade industrial e comercial, política estadual de turismo, comissão de administração... vamos lá, para aqui. Se você prestar atenção aqui, tudo está ligado à parte de finanças, a parte de arrecadação do governo, a parte de gastos do governo, tudo aquilo que pode gerar um tipo de renda, lucro, tudo isso fica a cargo dessa comissão, pelo que a gente percebeu aqui, ok? Tem alguma graninha envolvida. Comissão de Admissão, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, a qual compete analisar. Economia popular e repressão ao abuso do poder econômico, justamente para evitar que aquele grande empresário ele venha abusar do poder econômico a que detém,
Perfeito? Aí, por exemplo, ele tem um grande supermercado, ele sai comprando todos os outros mercados e fecha aí todos, para que, com o seu poderio econômico, ele venha ter tão somente o seu mercado lá e vai de forma hegemônica impor os preços que ele quiser por goela abaixo da população. Não pode acontecer isso. Relação de consumo e medidas de defesa do consumidor. Composição, apresentação, qualidade e distribuição de bens e serviços. Política salarial do Estado, ele pode determinar um piso, um salário mínimo, um piso salarial mínimo. Sindicalismo e organização sindical. Direitos e deveres e regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes do Estado. Direitos e deveres dos agentes políticos. Organização político-administrativa do Estado, assuntos referentes à criação, fusão, incorporação e desmembramento de município, ou seja, se eu vou criar um município, se eu vou ter uma fusão, eu vou juntar um município X com Y e vai ser um município Z, ou se eu vou separá-los, enfim, tudo isso daqui vai ser analisado por essa comissão. Reforma administrativa e divisão administrativa e judiciária do Estado. Matérias relacionadas a urbanismo e arquitetura, política de desenvolvimento urbano, uso e ocupação do solo urbano, infraestrutura urbana e saneamento básico, habitação e política habitacional, transportes urbanos e de cargas, obras públicas, telecomunicações, mineração e energia. Regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, assuntos referentes ao sistema estadual de viação e aos sistemas de transportes em geral, ordenação e exploração dos serviços de transporte. Vamos para a próxima comissão. Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a qual compete analisar. Perfeito? Assuntos antinentes à educação em geral, política e sistema educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais, direitos da educação, recursos humanos e financeiros para a educação, ou seja, tudo relacionado à educação, seja a estrutura, seja o seu funcionamento, seja os requisitos legais, seja a parte institucional, tudo é feito pela Comissão de Educação e Cultura e Desporto. Beleza? Sistema desportivo, sua organização política e planos de educação física e desportiva. Desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural e artístico. Isso daqui é bacana você marcar, porque você vai ver, né, como comissão de educação, desporto, mas ele também vai se ligar no desenvolvimento cultural, no patrimônio histórico, perfeito? Geográfico, arqueológico, cultural, artístico. Gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico estadual. Diversões e espetáculos públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas. Vamos lá. Comissão de Cidadania e de Direitos Humanos, a qual compete analisar. Assuntos antinentes ao cumprimento integral da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Direitos do Homem, inclusive em função preventiva, ou seja, para evitar desrespeitos aos direitos humanos, mas de forma repressiva também pode atuar, ok? Em todo o Estado, as questões ligadas aos direitos de cidadania, com ênfase especial nos seguintes aspectos. E quais vão ser os aspectos de ênfase? Violência urbana e rural, direitos do menor, direitos da mulher, direitos do idoso. A gente sabe, direitos do menor, eu tenho o ECA. Direitos da mulher, eu tenho a Lei 11.000... Ih, rapaz, fugiu o número agora aqui. 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Perfeito? Eu tenho o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.001 quebradinho. Perfeito? Eu tenho tudo isso aqui, eu tenho uma legislação própria. Beleza? Vamos lá. Sistema penitenciário e direito dos apenados. Comunidade indígena, discriminação ética e social. Perfeito? Vamos lá para a próxima comissão. Comissão de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Turismo, a qual compete analisar.
Vamos lá. Assuntos relacionados à saúde e previdência, assistência social, segurança alimentar e nutricional e economia solidária. Isso aqui é importante porque, gente, assuntos relacionados à saúde, beleza? Previdência, assistência social, segurança alimentar, para saber se os alimentos consumidos de fato estão sendo seguros, se pode causar algum dano que venha prejudicar a saúde da pessoa. Perfeito? Vamos embora. Assuntos relacionados à saúde, previdência e assistência social, organização institucional e da saúde no Estado, política de saúde e processo de planificação em saúde, Sistema Único de Saúde, as ações e serviços de saúde pública, campanhas de saúde pública, políticas e sistema estadual de meio ambiente, direito ambiental e legislação e defesa ecológica, tá? Isso daqui é muito importante, cada vez mais se preocupando com o meio ambiente, com a ecologia como um todo. Recursos naturais, flora, fauna, solo, averiguação das denúncias contra a degradação do meio ambiente, desenvolvimento da política de turismo regional e a exploração das atividades e dos serviços, recursos humanos e financeiros para o turismo, ok? Porque não basta nada você determinar que seja destinado uma grana para poder você ter para fomentar o turismo se você não tem recursos humanos, perfeito? Toda e qualquer matéria atinente ao turismo em geral, bem como seus aspectos institucionais e legais. Vamos para a próxima comissão. Comissão Permanente de Segurança Pública, a qual compete analisar assuntos sobre segurança pública e seus órgãos institucionais, programas e políticas governamentais de segurança pública, sua fiscalização e o acompanhamento, programas de prevenção ao uso de drogas e ao tráfico ilícito de entorpecentes ou atividades conexas, beleza? Então, tudo quanto é atividade conexa ao tráfico ilícito de entorpecentes, entendeu? Vai desenvolver programas de prevenção ou uso de drogas, enfim. Embora hoje não seja tipificado como crime a utilização, enfim, vai ter política para evitar que a pessoa venha consumir aquilo, tá bom? Vamos lá. Comissão Permanente de Acompanhamento e Estudos de Políticas Públicas para a Juventude, a qual compete analisar assuntos atinentes à juventude em geral, política, direito dos jovens, recursos humanos e financeiros para a juventude. Cara, isso daqui é muito importante, porque o jovem de hoje é a população adulta de amanhã. Se você investe no jovem, se você tem uma política pública voltada a fomentar o estudo, o trabalho do jovem, a gente tem um Estado melhor amanhã. Por isso que é muito importante essa comissão aqui. Por isso que tem comissão permanente para isso. Desenvolvimento cultural, artístico, científico dos jovens. Políticas públicas direcionadas aos jovens domiciliados no estado de Tocantins, porque não adianta nada. A política pública voltada para o jovem de São Paulo é uma, do Rio de Janeiro é outra, Ceará é outra, Pernambuco é outra, do Tocantins é outra. Até porque os nichos econômicos são diferentes, as relações culturais são diferentes. Temas que versem sobre direito dos jovens. Ações que visem garantir proteção dos direitos da população compreendida na faixa etária de 15 a 29 anos. Nossa galera aqui de 15 a 29 anos. Infelizmente, decora 15 a 29 anos. Ok? Vamos a mais uma comissão. Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, a qual compete analisar matérias atinentes aos direitos da mulher, correto? Lembrando a vocês agora que teve alteração recente no próprio Código Penal, criando o crime de feminicídio, ou seja, é aquele crime de homicídio cometido contra a mulher pela sua condição de mulher. Não matei porque quis matar, matei porque é mulher, entendeu? Para você ver a especial atenção que as legislações estão dando a isso agora. Ações referentes à prevenção da violência contra a mulher em qualquer gênero, perfeito? Prevenindo um exemplo, a violência doméstica, aquilo que eu expliquei para vocês lá, 11.340. Vamos lá. Comissão de Minas e Energia, a qual compete analisar questões minerais e energéticas, políticas de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos, minerais e de solos.
políticas destinadas ao fomento e à regulação da cadeia produtiva de recursos minerais do Estado, política de pesquisa, prospecção à indústria e transformação mineral, direito minerário, extração e comercialização de águas minerais, legislação sobre estâncias hidrominerais, perfeito? Lógico, eu tenho que ter esse conjunto de legislação, esse apoio, esse amparo e essa fiscalização, perfeito? Para poder não destruir o nosso meio ambiente, enfim, e ter essa observância por parte da Assembleia Legislativa, ok? Vamos lá, das comissões temporárias, olha só. As comissões temporárias são especiais, parlamentar de inquérito, de representação. Vamos lá. Então, eu tenho essas três. Eu tenho as comissões especiais, as parlamentares de inquérito, que é a CPI, e de representação. Vamos aprofundar nisso daqui. Olha só. As comissões temporárias serão compostas por membros em número previsto no ato ou requerimento de sua Constituição. Está vendo que essa daqui ele já não determina um número mínimo, um número básico. Designados pelo presidente por indicação dos líderes, no prazo de 2 dias, ou seja, no prazo de 2 dias, a contar da aprovação da proposição, e decorrido este prazo sem pronunciamento das lideranças, o presidente falou-á em 1 dia, ou seja, 2 dias para que os líderes venham fazer essa indicação. Se não fizerem, falou-á o presidente em 1 dia, tá bom? A participação do deputado em comissões temporárias dar-se-á sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Então, pode um deputado pertencer a uma comissão permanente e a uma comissão temporária? Pode. Perfeito? Não é vedado. O prazo de funcionamento das comissões temporárias poderá ser prorrogado sempre que necessário a pedido da maioria dos membros. Então, essa prorrogação ela é a pedido e da maioria dos membros, ok? Fora isso, acabo com ela. Compete a cada comissão temporária fixar o dia e a hora em que serão realizadas suas reuniões, comunicada a decisão ao plenário da Casa. Eu quero que você sublinhe aqui que eu comunico a decisão ao plenário da Casa. Eles vão colocar na sua prova que essa comunicação é feita ao presidente, e não é. Essa comunicação é feita ao plenário da Casa. Entendeu, galera? Vamos embora. Artigo 49. A proposta da mesa ou o requerimento da constituição da comissão temporária deverá indicar. Então, vamos lá. A proposta da mesa ou o requerimento de constituição da comissão temporária deve indicar o quê? Primeiro, a sua finalidade. Qual vai ser a finalidade daquela comissão? Segundo, o número de membros, não superior a 7 nem inferior a 3. Então, vamos embora. De 3 a 7 membros. De 3 a 7 membros, ok? E o prazo de funcionamento. Então, peraí, quando eu tiver essa comissão, eu tenho que dizer qual vai ser a finalidade, eu tenho que dizer o número de membros que não pode ser inferior a 3, ou seja, de 3 a 7 membros, e o prazo de funcionamento dela, ou seja, o prazo em que ela vai funcionar. Lembrando, ela pode ser prorrogada? Pode, desde a manifestação da maioria. Perfeito? Vamos lá. Artigo 50. Aplicam-se às comissões temporárias, no que couber, as normas referentes às comissões permanentes. Então, aquilo que couber às comissões temporárias, que for semelhante à comissão permanente, eu aplico as regras da comissão permanente. Entendeu? Vamos lá. Subseção 2, das comissões especiais. Foi? Já falamos das permanentes, já falamos das comissões, cadê? Já falamos das comissões permanentes, das temporárias, agora a gente vai falar das comissões especiais. Vamos lá. As comissões especiais serão constituídas para análise e apreciação de matérias previstas nesse regimento ou em lei,
ou ainda as consideradas relevantes ou para a investigação sumária de fato determinado. Em ambos os casos, considerados de interesse público. Gente, em todos os casos, aqui, ó, em ambos os casos, devem ser consideradas de interesse público, ok? Atendendo ao princípio da finalidade, da impessoalidade. Parágrafo único. As comissões especiais gozam das prerrogativas das demais comissões, exceto das atribuições específicas à Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ela vai gozar de todas as prerrogativas, exceto as específicas das CPIs, que a gente vai ver já já. Perfeito? Sim ou não? Então ela tem todas as prerrogativas, menos aquelas que são afetas, que são determinadas, que são reservadas às CPIs. Ok? Vamos embora. Vamos lá, aqui ó. As comissões especiais serão criadas por proposta da mesa, então para tudo. Eu tenho que ter o quê? Uma proposta da mesa. Perfeito. Ou então aqui, ó, do presidente da Assembleia Legislativa, ou de 1/3 dos deputados, com a aprovação pela maioria simples. Então, peraí. Como eu crio? Eu vou ter a criação, ó. Criação. Eu tenho que ter o quê? Proposta da mesa. Perfeito? Ou então, proposta do presidente da Assembleia. Perfeito? Ou de proposta de, aqui ó, quanto tem que ter? 1/3 dos deputados. 1/3 dos deputados. Perfeito? Com a aprovação pela maioria simples do plenário. Ou seja, eu tenho que ter o quê? A aprovação pela maioria simples do plenário, devendo constar do requerimento e do ato de sua criação o motivo, o número de membros e o prazo de duração. Ou seja, vai ter maioria simples? Vai. E aqui, ó, eu ainda tenho que colocar aqui, ó, o motivo, o prazo e o número de membros. Perfeito? Foi? Então, para a criação, eu tenho que ter proposta da mesa, ou proposta do presidente da Assembleia Legislativa, ou proposta de 1/3 dos deputados, aprovado pela maioria simples no plenário. E quando do ato de sua instituição, de sua criação, ela tem que vir trazendo o motivo, o prazo e o número de membros que estarão disponíveis e integrando tal comissão. Perfeito, galera? Show de bola? Olha só, nosso horário estourou e o que eu faço com você? Na próxima aula, a gente continua falando a respeito da comissão parlamentar de inquérito, na subseção 3, artigo 53. Mais uma vez eu agradeço aí a sua presença até o final. Fiquem tranquilos que a gente vai ter aula específica para trabalhar exercício, correto? E aí a gente vai deixar isso de forma esmiuçada, mastigada, para a gente arrebentar na hora da prova. Agradeço a sua presença mais uma vez. Ó, beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.